pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Anderson. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de programação C Sharp e para a aula de hoje nós vamos começar falando sobre Windows Forms Application. Eu já estou aqui com o Visual Studio aberto e vou criar agora um novo projeto para a gente mostrar um pouquinho do como é trabalhar com o Windows Forms. Então, desta vez eu vou selecionar o Windows Desktop, aplicativos do Windows Forms ou Windows Forms Application, se tiver em inglês a versão de vocês, e vou dar um nome para esse projeto, para essa solução. Vou chamar ele de principal. Pronto, já atribuí o nome principal, vou apertar em OK. Bom, aqui ele já está dizendo que eu já criei um projeto com esse nome, então vou dar um nome aqui principal 1 para ele poder criar essa solução para nós. Pronto, está feito. Criou a solução, trouxe para nós aqui a tela principal, que é a janela onde nós vamos trabalhar aí com a nossa solução e os nossos códigos. Nessa tela aqui ele traz para a gente várias informações. Vou começar aqui do lado esquerdo, né, ele traz para nós a caixa de ferramentas. Essa caixa de ferramentas, elas estão todos os objetos que nós podemos incluir dentro da nossa solução, dentro dos nossos formulários, como por exemplo, eu posso colocar um botão, eu posso colocar uma caixa de checkbox, aquela caixa de validação, né? O usuário ele pode escolher várias opções, data grid view, se eu quero trazer aqui algumas informações do banco, né? O nome do cliente, nome do produto, o preço, posso trazer isso através do nosso data grid view. Que mais que nós temos aqui? São muitas opções, são muitas ferramentas. Groupbox, Label, bastante utilizado também, né, onde a gente pode escrever um nome na tela, deixar uma mensagem, uma frase, enfim, a gente pode utilizar ela para várias coisas. Listbox, menu strip, panel, posso trazer uma imagem também, o Pictory Box, né? Aqui com o Pictory Box eu posso trazer uma imagem aqui dentro. Text box, um campo para o usuário digitar, por exemplo, o nome dele, o endereço. Enfim, são muitas as ferramentas que nós temos disponíveis aqui dentro de Windows Forms. E para cada uma delas eu vou trabalhando com vocês conforme os exercícios forem rolando, tudo bem? Em cada objeto que a gente insere aqui no formulário, ele abre uma janela de propriedade específica para aquela ferramenta, né, para aquele objeto. Então, vejam que conforme eu vou navegando entre os meus objetos, a janela de propriedades ela também vai se alterando, né? E dentro dessas ferramentas, dentro dessas propriedades, na verdade, nós temos muitas opções para você fazer a alteração de acordo com a sua necessidade. Nós podemos, por exemplo, alterar o tamanho da janela, o tamanho daquele botão, a visualização, o modo de visualização, o texto que vai aparecer, o name, né, a propriedade name, a propriedade, né, uma das propriedades mais importantes é aquela que você atribui um nome para ele ser usado via código. Quando eu vou chamar, né, acionar um botão, vou chamar um formulário. Como eu chamo esse formulário? Eu tenho que atribuir um nome para saber qual é o formulário que eu quero chamar, que eu quero inicializar. E é através dessa propriedade, name, é o que está atribuído aqui dentro, é o valor que está aqui dentro, é o nome que eu vou fazer essa referência. Temos também aqui os eventos de cada uma dessas propriedades, né? O evento é o que ocorre com o formulário, como por exemplo, o que vai ocorrer quando eu passar o mouse em cima, quando eu der 2 cliques, quando eu der um clique, quando eu apertar o Enter. Então, o que ocorre quando esses eventos surgem? Então, isso eu trabalho aqui dentro dos eventos. Olha lá, são muitos eventos que a gente pode estar trabalhando. Tá? Vou mostrar algum deles, vou apagar todos esses objetos, vou deixar apenas o botão para a gente ver. Olha lá. Então, eu tenho aqui, por exemplo, vou iniciar esse código para a gente ver. Olha lá. Então, eu tenho aqui o nosso formulário com um botão. E vejam que o botão não tem nenhuma ação. E o formulário nosso também, ele tem aqui um tamanho
padrão de 816 por 489, que foi atribuído pelo próprio Visual Studio, e a inicialização dele também foi aqui no canto esquerdo, um pouco mais para o alto, um pouco mais para cima. Tá? Então eu vou fechar, vou acessar as propriedades do meu próprio formulário. Então vejam que aqui eu tenho o Windows State, né, como ele vai inicializar, no modo normal, que é o modo como eu estou trabalhando aqui no meu projeto. Minimizado, maximizado. Tem a propriedade text, essa propriedade text é o texto que está aparecendo aqui em cima, como vocês podem ver, form 1. Esse texto normalmente a gente coloca fazendo uma relação com o próprio formulário, né, o significado daquele formulário, como por exemplo aqui tela principal, cadastro de cliente, cadastro de fornecedor e assim por diante. Olha lá, tela principal já alterou a propriedade lá em cima também. Outro item bastante utilizado é o Start Position. A inicialização dele vai partir de onde? Nesse momento está lá o Windows Default Location. Como vocês viram, ele inicializou aqui do lado esquerdo superior. Eu posso trabalhar no Center Screen. O Center Screen ele vai inicializar bem no centro da minha janela. Olha lá, vejam que agora ele inicializou no centro da minha janela. Temos aqui também o tamanho do nosso formulário, está 816 por 489. Eu posso mudar esse tamanho de duas maneiras. Eu posso vir aqui nas propriedades e alterar esses valores. Vou mudar aqui o valor de 816 para 516. Ela veja que ele já faz a alteração na visualização do nosso formulário. Se eu inicializar, vocês vão ver agora que ele mudou também o nosso tamanho aqui. Ou eu posso vir direto no próprio formulário. Temos aqui as extremidades. E aí eu venho, clico, seguro e arrasto para o tamanho que eu quero. Temos a propriedade ícone. A propriedade ícone é esse ícone aqui no canto do nosso formulário. Então a gente pode escolher e na internet pegar um ícone apropriado e fazer a inclusão dele aqui dentro da nossa solução. Posso trabalhar com a fonte, o estilo, o tamanho dela. Que mais? Temos aqui uma das propriedades mais importantes, que é a propriedade name. Vejam que ela não está em ordem alfabética, ela está no topo, né, que é bastante importante para a gente. Essa propriedade é o nome atribuído para você acessar via código esse objeto. Então, quando eu for chamar, por exemplo, essa tela principal ou qualquer outro formulário, é através desse nome, né, desse texto que está aqui dentro, né, desse valor atribuído para essa propriedade, é que eu vou utilizar. Então, se está form 1, eu tenho que chamar ele como um form 1. Então, aqui é interessante que a gente renomeie também. Senão, ele vai criar form 1, form 2, form 3 e assim por diante. E dentro de uma solução, muitas vezes a gente tem lá 20, 30 formulários diferentes. E ele vai criar form 30. Como é que eu vou saber qual é o form relacionado, por exemplo, para os meus produtos, para o meu cliente, né, para a minha categoria dos meus produtos e assim por diante? Fica muito difícil. Então é muito mais fácil nós renomearmos. Vou colocar aqui a abreviação de formulário, FRM, e vou dar o nome de tela principal. Pronto. Tudo bem? Então é assim que a gente vai trabalhar dentro dos nossos Windows Forms, sempre criando objetos e depois incluindo os códigos. E nas próximas aulas eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre os códigos, como a gente cria um evento, como a gente faz uma ação para esse botão e outros objetos dentro da nossa solução. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau!